Graça e paz, irmãos. Irmãos, a Confissão de Fé, no capítulo 17, tratando sobre a perseverança dos santos, ela vai dizer da seguinte forma: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não pode decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Isso aqui é a doutrina da perseverança dos santos, né? Aquilo que hoje em dia é comumente conhecida nos ciclos de uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina tem causado confusão na cabeça de arminianos e na cabeça de certos irmãos que se dizem reformados, não é? Porque parece que esses irmãos, infelizmente, compreendem essa doutrina não do ponto de vista da segurança eterna que a Escritura dá, mas do ponto de vista como se fosse uma carta branca para pecar. E de hipótese nenhuma a doutrina fala nisso. Se você observar o próprio enunciado da doutrina da Confissão de Fé, ela vai dizer: os que Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, os que foram eleitos e predestinados, os que o Senhor chamou eficazmente, ou seja, aqueles que foram regenerados, certo? E santificados pelo seu Espírito, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo e estão em estado de santificação progressiva, porque é interessante que os irmãos lembrem-se que a santificação, ela tem 3 estágios, né? Santificação posicional, ou seja, eleição; santificação progressiva, ou seja, conversão, né? Essa que nós estamos mais particularmente acostumados com o uso do termo; e santificação definitiva, que é a glorificação, certo? Mas observa dessa forma: os que Deus elegeu e predestinou, os que Deus chamou eficazmente, tirando das trevas para a luz, e os que Deus deu o Espírito Santo para que neles operasse um processo de santificação, estes, não é qualquer um que professa fé em Cristo da boca para fora. Estes aqui não podem decair do estado de graça. Estes não podem cair nem total, nem finalmente. Agora veja só, quando a confissão ela põe aqui a ideia de nem total nem definitivamente, a confissão ela trabalha com uma realidade. Que qual é a realidade? É a realidade desse próprio eleito aqui, por não usar os meios de graça, entendeu? Por não fazer o que é correto diante de Deus, ele experimentar o desprazer paternal de Deus, certo? Experimentar o desprazer paternal de Deus, que é isso também o que a nossa confissão de fé vai falar no capítulo 11, certo? Na seção 5, que diz da seguinte forma: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora nunca seja possível decair do estado de justificação, certo? Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhe, confesse seus pecados, peçam perdão e renove sua fé e seu arrependimento. Mas eles não podem cair totalmente nem finalmente. Mas a confissão, de forma muito sábia, trabalha assim a hipótese de que certos irmãos, por negligenciar os usos e meios da graça comum de Deus, os usos do meio, entendeu? Que é a oração, palavra e sacramento, esses irmãos podem sim, por não terem sido vigilantes, pecar e experimentar o desprazer paternal de Deus. Mas quer dizer que eles deixaram de ser filhos? Não. Nós temos uma analogia bem simples, né? Os irmãos que têm a graça de Deus de serem pais sabem que seus filhos desobedecem. Mas quando os irmãos estão disciplinando seus filhos, os seus filhos deixaram de ser seus filhos? Obviamente que não. Inclusive, a razão dos irmãos poderem disciplinar seus filhos é justamente por causa dessa relação que não é removida, certo? É até entanto que, se porventura o irmão vê o filho do vizinho aprontando, o irmão não poderá aplicar disciplina sobre o filho do vizinho, pelo simples fato, você não tem nenhuma relação com ele. É a mesma coisa aqui, irmãos. Então, vê só, eles vão perseverar até o fim, certo? A gente já sabe que se negligenciar, Deus vai
derramar o seu desprazer paternal, e eles vão experimentar, vão ser privados do seu rosto, privados da luz, podem até tatear em trevas, mas eles voltarão porque eles são filhos de Deus, tá? O verdadeiro arrependimento consiste em quê? Primeiro, em ser disciplinado pelo Senhor. Segundo, em ser conduzido ao arrependimento, Romanos 2,4. Terceiro, produzir frutos de vida eterna. Então, irmãos, vamos ver alguns textos aqui, tá? Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Vamos achar aqui o texto. Filipenses capítulo 1, verso 6. A Escritura, ela fala o seguinte: estou plenamente certo do que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que nos regenerou, aquele que nos tirou das trevas para a luz, vai completar a sua boa obra, entendeu? Até o dia de Cristo Jesus. E a maior razão disso, a maior prova que ele vai completar essa boa obra, irmãos, é que nós temos o selo, né? Peço que os irmãos abrem Efésios, capítulo 1. Nós temos o selo que garante isso. Não é isso, irmãos? Nós temos o selo que garante isto, não é? Efésios capítulo 1, o verso 13 e 14, melhor dizendo, dirá o seguinte: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Aí veja, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então veja bem, estes os quais Deus aceitou no seu bem-amado, estes os quais Deus chamou eficazmente, santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, estarão eternamente salvos, tá? Outro texto que a gente vai ver é João 10, 28 e 29. João 10... Deixa eu só ajeitar aqui, irmão, para facilitar o manuseio. João 10, 28 e 29. João 10, 28 e 29. A Escritura diz o seguinte... vamos começar do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então observa cá. Se porventura um verdadeiro crente pudesse ser arrebatado da mão do Senhor Jesus, certo? Então esse verso 28 aqui seria mentiroso. Certo? E a Escritura diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, aqueles que advogam que o crente, um verdadeiramente crente, pode perder a salvação, estão incorrendo em mentira. Agora, obviamente, mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos nos referindo a crentes. Nós estamos nos referindo àqueles que foram eleitos, predestinados, regenerados e que estão em processo de santificação. Aqueles que podem cair, sim, podem cair perfeitamente. Porque se nós dissermos que essa possibilidade não existe, nós estaríamos mentindo, irmãos. Porque o Senhor Jesus, ele ordena que nós devemos vigiar, porque ele irá dizer, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, a carne milita. Ainda nós não estamos glorificados. Então a carne milita com a nossa nova natureza. Entretanto, se porventura eu não alimentar minha nova natureza, a minha velha natureza prevalecerá. E ela prevalece quando? Ela prevalece quando eu peco, quando eu cedo às tentações. Nós temos duas fontes de tentação, né? Que é a tentação provida por Satanás e a tentação provida pela nossa própria interioridade, a nossa própria velha natureza. Então, quando eu não uso os meios de graça, eu vou cair. Agora, o diferencial é esse. Aquele que é verdadeiramente eleito, quando ele cai, quando ele peca, entendeu? Ele recebe a disciplina da parte do Senhor, ele é levado ao arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento. Se alguém diz que é crente e peca e não recebe a disciplina do Senhor, tal pessoa nunca foi crente. Então observa, é uma desonestidade intelectual, por exemplo, quando um arminiano, ele analisando esse caso, ele diz, está vendo que crente perde salvação? Não. Nós estamos falando de uma pessoa que estava na igreja, porém nunca foi crente.
Então essa pessoa, mesmo antes de manifestar sua natureza perversa, cometendo atos pecaminosos, ela em si não era crente, ela nunca fora crente. E o problema do evangelho, que não prega a palavra de Deus, que não expõe o estado do homem, que não expõe a soberania de Deus, reside nisso. Porque você prega o evangelho que agrada a homens, que massageia egos, e você então entope a igreja de ímpios, de pessoas que se acham crentes, mas que na verdade nunca foram crentes. E muitas delas manifestaram essa sua real natureza